Há batalhas espirituais que não aparecem aos olhos, mas deixam marcas profundas na alma. Forma de vícios, medos, ciclos que se repetem, portas que não se abrem, cansaço sem explicação, sentimentos que pesam como correntes invisíveis. E existe uma arma espiritual que Deus deixou no íntimo das Escrituras para romper essas prisões silenciosas e abrir caminhos de vitória: o jejum. Mas antes de explicar como ele funciona, preciso te entregar algo precioso neste vídeo. Fique até o final, porque vou liberar um plano completo de 7 dias de jejum que pode transformar sua vida e te revelar como identificar os sinais de que Deus está respondendo ao seu jejum. Isso vai te dar clareza, direção e força espiritual para enfrentar qualquer ataque que o inimigo tente levantar contra você. O jejum não é apenas deixar de comer, é um posicionamento espiritual. É quando você diz: Senhor, meu espírito governa sobre minha carne. Jesus declarou: esta casta não sai senão com jejum e oração. Mateus 17, 21. Ele revelou que existem batalhas que não cedem a simples orações, elas exigem renúncia. Existem cadeias espirituais que só se rompem quando o cristão decide arrancar o excesso, silenciar o ego e dar voz ao espírito. E o jejum, desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, é o instrumento que afina nossos ouvidos à voz de Deus, abre caminhos que estavam bloqueados e fortalece a alma para resistir tentações, medos e pressões invisíveis. Quando olhamos para Moisés, vemos um homem que ficou 40 dias diante do Senhor, sem pão e sem água, e voltou com a revelação da lei. Êxodo 34, 28. Elias caminhou 40 dias rumo ao encontro com Deus, sustentado apenas pelo que o Senhor lhe deu, mostrando que o jejum abre caminho para experiências profundas. 1 Reis 19, 8. Daniel jejuou para receber entendimento e visões celestiais. Daniel 10, 2 e 3. Esther convocou um jejum coletivo que salvou uma nação inteira. Esther 4, 16. E Jesus iniciou seu ministério jejuando, vencendo Satanás no deserto, provando que o jejum fortalece para a batalha mais intensa. Mateus 4, 2. Todos esses relatos mostram que o jejum foi decisivo em momentos de virada espiritual. O jejum funciona porque enfraquece a carne e fortalece o espírito. A carne é barulhenta, inquieta, ansiosa. O espírito, quando alimentado, é firme, sensível e cheio de discernimento. Paulo disse: a carne luta contra o espírito. Gálatas 5,17. Quando você jejua, você tira forças da carne, que é fonte de impulsos, distrações e tentações, e alimenta a vida espiritual, que é fonte de paz, direção e vitória. É por isso que tanta coisa muda quando alguém decide jejuar. O emocional estabiliza, o discernimento aumenta, decisões ficam claras, tentações perdem força e a presença de Deus se torna mais real. Mas nem todo jejum é igual, e nem todo jejum produz frutos. Isaías 58 confronta a humanidade até hoje. Não adianta jejuar com o corpo se o coração continuar endurecido, orgulhoso ou distraído. Deus diz: este é o jejum que escolhi, que rompam-se as correntes da injustiça. Isaías 58, 6. O verdadeiro jejum envolve arrependimento, perdão, reconciliação e obediência. Jejuar para forçar Deus a fazer algo não funciona. Jejuar para quebrar cadeias internas e alinhar-se com o Espírito Santo, sim. Jejum sem oração é dieta. Jejum sem palavra é ritual vazio. Jejum sem entrega não transforma. O poder do jejum está na sinceridade. Mas é importante compreender que existem diferentes formas de jejum. O jejum total, como o de Esther, exige preparo e deve ser feito com responsabilidade, pois envolve completa abstinência de alimentos e líquidos. O jejum parcial, como o de Daniel, consiste em retirar certos alimentos prazerosos,
consumindo apenas vegetais e água, e pode durar vários dias. O jejum de consagração é separar horas do dia ou até mesmo dias inteiros, em que o foco não é apenas deixar de comer, mas se dedicar intensamente à oração e à palavra. Há ainda um jejum coletivo, quando a igreja ou um grupo de pessoas se une em propósito espiritual, o que gera grande impacto, como aconteceu em Nínive, quando todo o povo jejuou e Deus poupou a cidade da destruição. Jonas 3, 5-10. Mas o jejum não deve ser feito por vaidade ou aparência. Jesus alertou em Mateus 6, 16-18, que não devemos jejuar para sermos vistos pelos homens, mas em secreto, diante do Pai que vê todas as coisas. O jejum não é moeda de troca com Deus, mas é um ato de humildade e entrega. Joel 2, 12-13, nos lembra: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O verdadeiro jejum rasga o coração e não apenas as aparências. O importante não é a duração, mas o propósito. Deus honra o coração disposto, não a quantidade de horas em abstinência. Mas agora precisamos falar dos cuidados práticos. Muitos têm medo de jejuar por não saber como começar. O segredo é dar passos pequenos e consistentes. Se nunca jejuou, comece separando uma refeição ou algumas horas do dia. Com o tempo, aumente a duração para 6 horas, depois 12 horas, e quando sentir preparo, faça 24 horas de jejum. Beba bastante líquido. Pessoas com condição de saúde como diabetes, hipertensão, gastrite ou condições médicas devem procurar orientação médica antes de iniciar jejuns prolongados. O corpo pode reagir com fome, dor de cabeça ou cansaço, mas esses sinais fazem parte do processo de disciplina. O jejum não é tortura, é treinamento espiritual. É disciplina, é treinamento espiritual. E como todo treinamento, exige preparo, consciência e progressão saudável. Agora sim, reconheça os sinais de que Deus está respondendo ao seu jejum. Sua consciência espiritual fica mais sensível. A palavra começa a saltar aos olhos com revelações claras. Emoções ficam mais estáveis. Até feridas antigas começam a emergir para a cura. A direção em decisões antes confusas. Portas travadas começam a se mover. Resistências internas, como vícios e padrões negativos, começam a perder força. Esses sinais aparecem porque o jejum reorganiza o mundo espiritual ao seu redor. E agora sim, o plano completo de 7 dias de jejum e oração. Este é um guia prático e acessível, pensado para funcionar tanto para iniciantes quanto para cristãos que já jejuam há muitos anos. Cada dia tem um propósito bíblico, um texto base e uma oração curta. A chave aqui é consistência, não perfeição. O plano foi desenhado para te levar de um estado espiritual comum para um estado de sensibilidade, clareza e fortaleza interior. Prepare-se porque estes 7 dias podem mudar ambientes, decisões e atmosferas ao seu redor. Dia 1. Jejum de 6 horas. Propósito: confissão e arrependimento. Texto base: Salmo 51. Oração: purifica-me, Senhor, e renova meu coração. Dia 2. Jejum parcial. Propósito: perdão e libertação emocional. Texto base: Mateus 6, de 9-13. Oração: eu perdoo como o Senhor me perdoou. Dia 3. Jejum de 12 horas com água. Propósito: clareza espiritual. Texto base: Salmo 25. Oração: revela-me teus caminhos, Senhor. Dia 4. Jejum de Daniel. Propósito: fortalecimento espiritual. Texto base: Daniel 10, 3. Oração: fortaleça meu espírito para resistir ao inimigo. Dia 5. Jejum de 24 horas com água. Propósito: quebra de correntes e intercessão por alguém. Texto base:
Isaías 58. Oração. Quebra as cadeias e liberta os oprimidos. Dia 6. Consagração total. Horas de oração. Propósito. Renovar a entrega ao Senhor. Texto base. Romanos 12, 1-2. Oração. Minha vida é um sacrifício vivo. Dia 7. Jejum coletivo. Em concordância. Propósito. Unidade e vitória. Texto base. Joel 2, 12-13. Oração. Converte-nos a Ti e derrama Teu Espírito sobre nós. Durante cada dia, leia os salmos apropriados. O Salmo 23, ele molda o coração, dando-lhe confiança. O Salmo 27, ele acalma a mente, dando-lhe coragem. O Salmo 91, que fortalecem, dando-lhe proteção. Declare a palavra em voz alta e mantenha louvor no ambiente. O jejum sem oração é apenas dieta, mas o jejum com oração e palavra liberta poder. Os resultados do jejum verdadeiro são profundos: sensibilidade espiritual ampliada, libertação de vícios, fortalecimento contra tentações, cura de feridas emocionais, restauração em áreas que pareciam perdidas. Nínive foi salva por um jejum coletivo. Esther foi usada como instrumento de salvação e venceu a sentença de morte de seu povo. Daniel recebeu revelações. Jesus venceu a tentação e iniciou seu ministério com poder. O mesmo Deus continua agindo quando seu povo jejua com fé e sinceridade. Jejum não transforma apenas circunstâncias, transforma pessoas. E quando uma pessoa muda, todo o ambiente ao seu redor muda junto. Agora, talvez você pergunte: e por onde eu começo? A resposta é simples: comece pequeno, mas comece. Não espere o momento perfeito. Separe algumas horas hoje mesmo, desligue-se das distrações, abra sua Bíblia e ore. Não subestime os pequenos começos, porque cada passo de renúncia abre espaço para a presença de Deus. Por isso, eu te convido: use essa arma espiritual, pratique o jejum como estratégia contra o inimigo, que cada dia de renúncia se torne um dia de vitória. Se esta mensagem falou ao seu coração, não fique apenas no conhecimento. Coloque em prática. Participe do nosso plano de 7 dias de jejum e oração. Ore os salmos sugeridos e você verá cadeias invisíveis sendo quebradas. E quando terminar este vídeo, continue seu aprendizado na playlist Armas Espirituais. Lá você vai descobrir como unir jejum, oração e palavra para enfrentar qualquer batalha. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa dessa chave. E lembre-se, o jejum é a estratégia que rompe correntes invisíveis e abre portas que estavam fechadas.